Olá, você que nos acompanha. No último vídeo nós tratamos sobre essa questão da perseguição dos cristãos ao redor do mundo. Muitas pessoas se sentiram solidárias com isso e dizem que estão também colocando no coração de Deus, pela oração, toda essa situação. Eu agradeço toda essa corrente de solidariedade, não em meu nome, mas em nome de tantos cristãos. É o mínimo que podemos fazer, rezar pela igreja perseguida, auxiliar nas obras assistenciais que visam também uma ajuda à igreja perseguida e sofredora, sobretudo os cristãos do Oriente, que estão vivendo um drama terrível, um martírio em nossa época. Mas nesse tempo quaresmal estamos vivendo também um tempo de espiritualidade todo especial, são 40 dias, como se fosse um grande retiro quaresmal. E tratar disso é importante. Nessa jornada, nesse retiro, a igreja nos apresenta 3 armas para atravessarmos o deserto, espiritualmente falando. A esmola, o jejum e a oração. São 3 coisas que a igreja nos apresenta a partir da Escritura Sagrada. A esmola é a caridade para percebermos que ainda temos jeito, que nós não somos apenas pessoas ruins, mas queremos caminhar em Deus. Quando fazemos caridade, recordamos aquilo que a Bíblia diz, que a caridade apaga uma multidão de pecados. Então fazer o bem é uma forma de voltar a acreditar em si. E acreditar em si é um passo decisivo para a conversão. A esmola. A oração é essencial porque é a grande arma com a qual nós combatemos o inimigo que é espiritual, Satanás, um espírito de luz caído. Somente com a arma da oração conseguimos repelir a tentação e caminhar em Deus. Uma pessoa que não reza não vive um estado de conversão permanente. Uma pessoa que não reza não consegue fazer o bem permanentemente. A oração é essencial. Nem que seja uma simples frase que você diga: Senhor Jesus, tem de piedade de mim. Você tem o poder de atrair a graça, pela fé, pela luz do Espírito Santo, a graça de Deus você atrai e repele o inimigo. Aprenda disso. A oração de um salmo. Ao mesmo tempo, o jejum. E isso talvez nos custe entender, porque vivemos uma sociedade em que a palavra sacrifício parece assustar muito, mas o amor e sacrifício estão intimamente ligados no ideal cristão. É impossível separar o amor de Jesus do sacrifício da cruz. E quando se fala de jejum, nós temos que ligar um pouco a esse tema. Jejum pelo qual Jesus passou é necessário para vencer o nosso egoísmo, domar esse ser irrequieto que muitas vezes trazemos dentro de nós. E o jejum nos mostra também uma necessidade de quebra do nosso egoísmo, para que Deus possa ser Deus de verdade e resplandecer através de nós. Jejum do quê? Não apenas de carne, de certos tipos de comida, isso tudo é essencial se você quer progredir em Deus, fazer esse esforço, essa ascese. Isso é uma coisa que não está apenas na religião cristã, diversos grupos como budistas e outras religiões também falam do valor do jejum, ele é terapêutico nesse sentido. Mas o mais difícil talvez seja o jejum daquilo que nos custa deixar. As situações de pecado, situação de um vício, situação do controle dos sentidos e dos afetos, como diz a palavra de Deus no final do Novo Testamento, na carta de Tiago, nós vamos ver, é tão difícil controlar, por exemplo, a língua, fazer um jejum daquilo que se diz, das coisas ruins. Jejum, por exemplo, também de coisas ruins, que eu assisto na internet, poderia não colocar na minha casa, selecionar um pouco. Eu escolho a minha forma de jejum e espero que você possa escolher pequenas renúncias. Mas daí, renunciar por renunciar, não. Todo jejum, todo sacrifício, toda entrega você ofereça por alguém. Como eu disse no início desta conversa, pelos sofredores, pelos cristãos ao redor do mundo. Ofereça todo esse esforço e ascese também por alguém da sua família que precisa de conversão. Nesse sentido, nós vivemos uma espiritualidade de entrega, uma oração viva, um sacrifício vivo em benefício dos outros. E aí, amanhã da Páscoa será uma alegria. Estaremos experimentando essa explosão de ressurreição. As entregas feitas conscientes, por amor a Deus, se tornam também redentoras para a nossa família. Ainda que aquela pessoa pela qual estamos oferecendo não saiba. Mas isso tudo se torna redentor. Estamos no terreno da fé e os grandes santos nos apontam esse caminho. Que você vivencie a quaresma com essas 3 armas: a esmola, a oração e o jejum. Convido você a divulgar nosso canal, divulgar nosso vídeo. Você estará ajudando nessa obra de evangelização. Grande abraço, um beijo no seu coração.